Uma das necessidades mais básicas do ser humano é a de pertencer. A gente foi criado para viver em comunidade. E viver em comunidade é uma troca constante de reconhecimento, ajuda, crescimento. E, infelizmente, com o pecado fazendo parte da nossa natureza, nem todas as comunidades nas quais a gente nasce nos aceitam bem. E nem sempre isso é explícito. Em grandes comunidades, como um país, uma cidade, ou uma empresa, ou uma igreja, o que diz se uma pessoa é aceita ou não são as narrativas. Das lendas, dos mitos, dos livros, dos filmes, das séries, dos jogos, mas eu também estou falando de outros tipos de narrativa. Então, por exemplo, campanhas de marketing e notícias de jornal. A forma com que grandes corporações e organizações vendem sua imagem, ou mesmo como a imprensa de algum lugar cobre certos acontecimentos, são formas de narrativa. E narrativas, especialmente as que têm a ver com educação, religião e a grande mídia, têm o poder de incluir ou excluir pessoas. E quem tem o controle dessas narrativas, geralmente são pessoas poderosas, é quem acaba influenciando nessa decisão entre incluir e excluir. E é por isso que a gente fala tanto hoje, por exemplo, sobre representatividade. Por que isso? Porque vários grupos de pessoas, por exemplo, mulheres ou pessoas de grupos étnicos minoritários na sociedade ocidental, perceberam que as narrativas contadas pelos homens brancos, ricos e poderosos possuem limitações e até excluem grupos de pessoas dessas narrativas que eles controlam. O povo preto, por exemplo, cresceu sem uma quantidade significativa de heróis, galãs, mocinhas e pessoas bem-sucedidas que tivessem a cor da nossa pele nessas histórias da ficção, da publicidade, dos jornais e até mesmo da história que é contada na escola. Isso porque a cultura eurocêntrica do Ocidente sempre foi dominada pelos brancos. E eu queria focar agora em um dos exemplos mais influentes e poderosos de narrativa, que é a Bíblia. A Bíblia é literalmente composta em sua maior parte por histórias, e mesmo livros que não são de história são dependentes das narrativas que os cercam para que a gente entenda o que eles querem dizer. Tem um livro que é de poesia, mas a gente vai entender melhor se a gente tiver lido as histórias. E uma das coisas que mais me chama a atenção nessa grande história que é a Bíblia é a forma com que ela retrata os seres humanos. E os seres humanos são criaturas divinas, criadas por Deus, mas não são quaisquer criaturas divinas. Eles são seres criados à imagem e semelhança de Deus. A palavra imagem no texto bíblico vem do hebraico tselem, que pode ser traduzida literalmente como imagem, figura, forma, semblante, e sua raiz tsel também pode ser traduzida como sombra. Isso pode significar, como muitos imaginam, que somos criados fisicamente parecidos com Deus. Porém, também no texto bíblico, a gente entende que esse conceito está ligado à questão ou conceito que a gente chama na teologia de imitação de Deus. A humanidade é feita à imagem e semelhança de Deus e por isso recebe como função o domínio sobre o restante da criação. Essa ideia de que está no plano original da criação o ser humano ser igual a Deus permeia toda a narrativa bíblica. Durante todo o texto bíblico, ao invés de descrições físicas de Deus, a gente tem descrições dos seus atos e do que ele faz, e não é muito diferente com os seres humanos. Muita gente pensa que a Bíblia não descreve muito coisas fisicamente, mas há muitas coisas na Bíblia que são exaustivamente descritas, especialmente se forem importantes para a formação do povo de Israel, por exemplo, o santuário, e são descritos com detalhes. Mas assim como Deus, os seres humanos são descritos no texto mais por suas atitudes do que pela sua aparência. A aparência física das pessoas aparece sendo descrita na história somente quando aquela característica é essencial para a narrativa. A teóloga Adele Berlin relaciona essa ausência da descrição da figura humana ao segundo mandamento do Decálogo, dos 10 mandamentos que se encontra em Êxodo 24-6. Esse mandamento ele vai muito além do que apenas retratar deuses ou se curvar diante dessas imagens. Vocês nunca acharam curioso, porque eu acho como o texto justifica, por que a gente não vai construir imagens de Deus? Porque assim, ele poderia ter dito que é por Deus ser grandioso demais para os nossos olhos, ou porque ele é santo demais para ser retratado por nossa arte imperfeita, e talvez tenha um pouco disso ele também. Mas a justificativa direta do texto é que a gente não vai construir imagens dele porque ele é zeloso, intenso e visita ou se faz presente, ou aponta, ou ainda cuida da iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o odeiam. E ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. Muitos enxergam apenas castigo aos ímpios e recompensa aos bons nesse texto. Mas é possível entender esse texto como misericórdia a todos, ou seja, mesmo na vida dos maus que o odeiam,
Deus se faz presente por mais de uma geração. O aspecto essencial de sua personalidade que Deus relaciona à não construção das imagens de escultura é a sua presença entre nós e a sua misericórdia infinita. É nisso que se concentra a imagem dele. Essa misericórdia pode ser vista, por exemplo, no ato dele ter escolhido uma nação pequena e teimosa para representar quem ele é. Isso chega ao seu ápice quando ele se torna, literalmente, um de nós. E mais uma vez escolhe seres humanos falhos e teimosos para representar quem ele é. Imagem e semelhança. Adele Berlin entende que essa falta de descrição física do ser humano no texto hebraico como um respeito reverente à imagem de Deus contida em nós. Eu vou além e adiciono que eu acredito que isso torna o texto bíblico completamente relacionável. Eu posso ler o texto e enxergar nele alguém parecido comigo em cada personagem ali, inclusive o próprio Cristo. Acontece que essa beleza do texto e esse direito de se ver nele foi arrancada de muitas pessoas por conta da leitura eurocêntrica que fazemos da Bíblia desde a Idade Média. O controle da narrativa foi parar nas mãos do clero, depois dos que tinham o privilégio de estudar, se tornarem instrutores e teólogos, e até mesmo nas mãos dos artistas de renome que pintaram na antiguidade e hoje em dia filmaram imagens de um Deus, um Cristo e heróis bíblicos exclusivamente brancos. Tudo isso enquanto o resto do mundo ocidental não branco, não europeu, era colonizado, explorado, demonizado e excluído da narrativa bíblica. A nossa sociedade construiu uma imagem de Deus que não corresponde a esse Deus que visita a todos, até mesmo os que os aborrecem. A nossa sociedade construiu uma narrativa que é contrária a esse Deus que a todos inclui. Ignorou que Israel é hoje no Oriente Médio, não na Europa, e foi considerado por muito tempo, até a construção do Canal de Suez, parte da África. Ignoraram cerca de 1417 vezes em que nações e povos africanos são citados só no Antigo Testamento, inclusive em contextos de poder e bênção, não apenas de maldição. E hoje, quando as pessoas tentam resgatar essa imagem não branca, não europeia, não misógina e mais inclusiva do texto bíblico, essas tentativas são reprimidas por pessoas que controlam as narrativas do cristianismo e do texto bíblico. Como se fosse algum tipo de blasfêmia falar sobre Jesus preto ou das imagens femininas de Deus no texto bíblico. Mas blasfemar a imagem de Deus, na verdade, é criar uma narrativa dele, de quem ele é, que exclui pessoas, homens de cor e mulheres, que foram criados à sua imagem e semelhança. E para aqueles que sempre se sentiram excluídos da narrativa bíblica por causa desse jeito que a Bíblia foi contada, eu digo para você, você está representado ali. Não só como convidado, mas como filho, como imagem do próprio Deus. E é para essas pessoas que se sentem excluídas que eu falei um pouco na comunidade Raízes, que é uma comunidade adventista afro em São Paulo, porque eles me chamaram para bater um papo gostoso comigo sábado passado e nos próximos 3 sábados sobre como se encontrar na palavra de Deus. Eu vou deixar os dados da comunidade na descrição do vídeo para que você que se interessou nesse diálogo poder participar com a gente, tá bom? Então eu vejo você sábado às 17 horas. E comentem nos comentários o que vocês acharam desse conteúdo, desse vídeo, o que vocês pensam. E eu quero saber, e eu quero ver vocês lá nesse encontro que a gente vai fazer lá na comunidade Raízes, tá bom? Sobre esse assunto, sobre muitos outros mais. Beijão, a gente se vê por aí.